Gente, a endometriose é uma doença inflamatória que já afeta cerca de 176 milhões de mulheres no mundo todo, de acordo com o Hospital do Coração. Ela surge quando há uma alteração no tecido da camada interna do útero. E há algumas semanas, a cantora Anitta anunciou nas redes sociais que ia fazer uma cirurgia para tratar dessa doença. E fez, está bem, como ela colocou nas redes sociais. A gente vai conversar agora com a doutora Ludmila Já, que é médica, cardiologista. Doutora, muito obrigado por atender a gente nesse domingo aqui na CNN. É um assunto que a gente precisa conversar cada vez mais. A Anitta coloca ainda mais esse assunto em voga para a gente trabalhar. Como identificar uma mulher que ela está ou não com endometriose? Bom dia. Bom dia a todos. A endometriose é uma doença muito comum e ela gera um desafio de saúde pública hoje, primeiro porque ela é pouco reconhecida, segundo porque ela é muito frequente. E o outro aspecto importante é que a endometriose não tratada, não diagnosticada, é hoje a principal causa de dor crônica nas mulheres e a principal causa de infertilidade. E esse diagnóstico muitas vezes não é feito e então não possibilita um tratamento de ser iniciado. Então a importância de chamar atenção para esse problema, ela se reflete em todas as possibilidades que temos quando nós fazemos diagnóstico, podemos tratar e realmente mudar a vida de uma mulher e de uma família que toda pode sofrer pelas consequências da endometriose. Pois é, doutora, como é que é feito esse diagnóstico e por que às vezes parece que é tão difícil, né, tão demorado chegar a esse diagnóstico preciso da endometriose? Eu vou voltar um pouquinho atrás e dizer para todos que estão nos assistindo, assim, o que é a endometriose? Eu sou uma médica clínica, né? Clínica geral. Então, nós, todos os dias, temos pacientes, mulheres, que têm dor, que vão nos relatar no consultório, no hospital. Eu tenho dor quando eu estou no ciclo menstrual, ou eu tenho dor ao realizar atividade sexual, ou ela tem dor ao evacuar, dor ao urinar, ou tem alteração de hábito intestinal, ora constipação, ora diarreia. Quando a paciente apresenta esse conjunto de sinais e sintomas, para o médico, a gente abre então um leque diagnóstico, desde infecção urinária, infecção pélvica, mas a endometriose tem que fazer parte desse diagnóstico. E o que é a endometriose? Endometriose vem de endométrio. Endométrio é a camada interna que reveste o útero. A camada interna que reveste o útero, quando ocorre o ciclo menstrual, ela sofre uma descamação. E é por isso que a mulher menstrua de uma maneira regular. Na endometriose, por uma série de mecanismos e que estão sendo estudados, melhores esclarecidos, durante o período no qual o endométrio deveria descamar e o fluxo menstrual ocorrer de uma maneira normal, ocorre um fluxo retrógrado, ou seja, a menstruação, ao invés de ser expelida, eliminada pelo organismo, há um refluxo deste tecido endometrial. No que há um refluxo, ele volta para dentro da mulher. E aí esse pedaço, essa parte do endométrio, ela pode se implantar na trompa, nos ovários, no próprio útero fora do endométrio, no intestino, na bexiga. E aí a gente chama de endometriose, ou seja, partes do endométrio que simplesmente agora estão num outro local que não o endométrio. E aí começam os sintomas, porque aquelas células implantadas fora do seu local de origem, elas geram uma inflamação. E essa inflamação pode gerar cicatrizes, fibroses, e por isso um dos principais sinais e sintomas são a dor e tudo que a dor pode causar, principalmente no período menstrual ou dor durante o ato sexual, que nós medicamente chamamos de dispareunia. Então é importante que a mulher reconheça que não é normal ter dor durante o ciclo menstrual, não é normal ter dor durante a atividade sexual, ela tem que procurar assistência médica e do ponto de vista médico, a Organização Mundial de Saúde chama atenção para o pouco reconhecimento, para o pouco diagnóstico dessa doença. Então cabe a nós também fazer uma educação geral e isso vai realmente poder trazer resultados melhores para a mulher que sofre de todas as consequências da endometriose e para todas as famílias que são indiretamente afetadas por esse problema.
Doutora Ludmila, eu como homem tenho zero lugar de fala aqui, mas trabalho com muitas mulheres, sou criado com mulheres e sei o problema da cólica, né, que as mulheres têm, muito que realmente tira do eixo qualquer mulher por causa das cólicas menstruais. Essa dor pode ser confundida com uma cólica, por exemplo? Sem dúvida pode. É comum a mulher ter cólica menstrual? É comum, mas uma cólica de leve intensidade, autolimitada. Não é comum que essa cólica seja intensa, que ela seja periodicamente recorrente, que ela realmente gere um problema para a mulher, uma dor forte. Então, quando a cólica sai do que a gente chama do normal, do esporádico, do leve, a mulher tem que procurar assistência médica, não é comum. E como que se dá o tratamento, doutora, para a endometriose? É só a cirurgia que resolve? Não, você sabe que uma vez feito o diagnóstico, e como é que é feito o diagnóstico, né? Então, existe uma suspeita clínica, a mulher tem dor à atividade sexual, dor a urinar, dor a evacuar, ou dor durante o ciclo menstrual, dor pélvica, muitas vezes confunde com infecção urinária, né? ou inflamação ali dos órgãos pélvicos, né? As chamadas anexites ou doenças inflamatórias pélvicas. Então, com este quadro de sinais e sintomas, ela procura assistência médica e então nós vamos lançar mão de uma avaliação clínica e de exames. Esses exames vão desde o ultrassom, a ultrassonografia comum, que é um dos exames mais simples, a ultrassonografia transvaginal, a ressonância magnética e muitas vezes o diagnóstico definitivo é feito pela laparoscopia, que é a própria cirurgia, na qual ela vai olhar, visualizar internamente os órgãos da mulher e aí na retirada do material, esse material vai para a biópsia. Uma vez feito o diagnóstico, existem várias formas de tratamento. O tratamento cirúrgico não é o tratamento mais comum. Muitas vezes, nós conseguimos conter a doença com tratamento hormonal, com modulação hormonal, de dieta, modificação de hábitos de vida. A cirurgia é um tratamento muito eficaz, mas nós utilizamos para casos mais avançados. O que a cirurgia consiste? Na retirada desses focos de endométrio que estão fora da cavidade uterina. Ou seja, tem o foco da endometriose na trompa de Falópio, no ovário direito, no ovário esquerdo, no intestino, no peritônio. Então, a cirurgia, que na maioria das vezes é feita por laparoscopia, por vídeo, ela consiste na retirada desses focos. E a recidiva, a doença voltar depois da cirurgia, não é comum. Então, a cirurgia é um tratamento muito efetivo, mas ele não é válido para todos os casos. Tem casos mais leves e simplesmente modificação de hábito de vida, a utilização de hormônios, muitas vezes num DIU, por exemplo, revestido de progesterona, isso vai resolver. Entretanto, o ginecologista vai analisar o caso clínico, o quadro clínico da paciente e a intensidade e a forma da doença para analisar e escolher o melhor tratamento. Doutora Ludmila, qual a relação da endometriose com a infertilidade? É bastante comum, é hoje a causa primária, principal de infertilidade, a endometriose. O grande ponto, desafio, é que quando nós fazemos o diagnóstico de endometriose, normalmente a mulher já tem, em média, 7 anos a endometriose. Esse é um estudo brasileiro, inclusive, que mostrou isso. Então, muitas vezes, a mulher já chega numa situação já de uma infertilidade irreversível. Por isso que é importante o diagnóstico. E por que gera infertilidade? Porque esses focos de endométrio, eles ficam espalhados em locais que deveriam estar intactos para ocorrer todo o processo da fertilização do óvulo e da implantação do óvulo. Então, esses focos anormais vão estar no próprio endométrio, nas trompas, nos ovários, gerando fibrose, cicatriz, uma espécie de aderência. E ali, então, impede todo o processo de fertilização, de fecundação e de implantação do embrião. E aí, para a mulher poder engravidar, é preciso algum tratamento? Ou dependendo ali do grau em que ela estava quando foi diagnosticada com a endometriose, já é possível fazer, né, engravidar naturalmente? Infelizmente, alguns casos nos quais a doença foi grave e o diagnóstico foi tardio, nem é mais possível recuperar a fertilidade da mulher. Mas na maioria das vezes recupera-se com o tratamento. E aí, como eu falei, depende da intensidade, da localização, para que a gente possa escolher o melhor tratamento. E aí o tratamento eficiente, a mulher recupera, então, a viabilidade de ser realmente uma mulher fértil. Então, é muito importante que a gente tenha este olhar diagnóstico para esse problema. Tanto a mulher para procurar assistência médica, quanto a estrutura de saúde para fazer diagnóstico. Isso vale
para o Sistema Único de Saúde e para as redes privadas. A gente tem que estar estruturado, capacitado e, ao mesmo tempo, com exames diagnósticos importantes, que vão desde exames de sangue, hoje existem marcadores que estão em estudo e que sugerem também o diagnóstico de endometriose, até equipamentos como ultrassom transvaginal, a ressonância magnética e a videolaparoscopia. Isso tudo tem que estar disponível para todas as mulheres. E lembrando que o diagnóstico de endometriose hoje, a suspeita e a confirmação se dá em torno de 10% das mulheres em todo o mundo. É um número que realmente é assustador e nós temos tratamento eficiente. Então, vale muito essa chamada para todos, para que a gente possa aumentar a nossa suspeição diagnóstica e, ao mesmo tempo, tratar isso com muito respeito e protocolos de tratamento, porque isso pode realmente mudar a vida de uma mulher. A dor crônica é um dos problemas mais incapacitantes para o ser humano. Não entra na minha cabeça como médica no século XXI a gente deixar alguém sofrer dor e aquela dor passar a ser comum e a pessoa entra em depressão. A vida dela realmente fica muito complicada. Então, sempre que há realmente uma sintomatologia de uma dor intensa, seja em qual órgão for, saiba que isso não é normal e você tem que procurar assistência médica. E do nosso lado profissional da saúde, hoje a dor é uma especialidade da medicina. Então, nós devemos tirar a dor das pessoas. E esse é uma das missões do profissional da saúde. É impressionante esse dado que a senhora contou agora, que já chegam a consultório com 7 anos, né, passando por esse processo todo. Então, realmente, é hora de você se cuidar, procurar ajuda, procurar fazer os exames de rotina para evitar que um mal pior aconteça. Doutora Ludmila, banalizar, né, essa dor também. Exato. Acho que esse é um recado muito importante que a doutora deixa, né, pra gente, que a gente está tão acostumado, talvez na correria, a ignorar o nosso corpo, as nossas sensações, ou falar, tô com essa dor, mas tudo bem, vou seguir, tenho que trabalhar, tenho que cuidar do filho e tal. E não é assim, né, doutora? Tem que prestar atenção e realmente se preocupar quando uma dor aparece ali no corpo. Doutora Ludmila, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui na CNN nesse domingo pela manhã. Obrigada a vocês. Bom dia a todos.